Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. José Fortíssimo, rogai por nós. Olha, nós já estamos em mais da metade desse tempo de preparação para a consagração a São José. Dos 33 dias, nós estamos aí com quase 20 dias de preparação. Como tem sido para você essa experiência? De todos os dias refletir, de todos os dias meditar, de todos os dias se colocar diante de São José, pedindo a sua intercessão, mas ao mesmo tempo estar atento às virtudes. O que tem despertado em você? Qual tem sido a sua experiência? O que despertou no teu coração? Você já percebe alguma mudança na tua vida? Quero te convidar, não desista. Vamos perseverar até o fim. No 33º dia, nós iremos nos consagrar. E eu vou disponibilizar para vocês aqui um modelo de como a gente fazer essa oração de consagração. Volto a dizer, durante esse tempo é preciso que você se prepare, se confesse, não é? Participe da Santa Missa, faça as orações e os exercícios que são definidos pelo padre que montou esse método de consagração, tá bom? Não desista apenas. Mas eu vou estar disponibilizando para vocês. E se você tem algum sacerdote aí que te acompanha na tua comunidade, na tua capela, na tua paróquia, o sacerdote que é próximo, peça para ele ouvir o teu ato de consagração, para ele poder acolher e poder abençoar este momento, tá certo? Vamos pedir ao Espírito Santo para que possamos ser cheios do Espírito, mas para que o Espírito desperte em nós aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para que o Espírito nos desperte, para que o Espírito nos dê ouvidos de discípulo e boca de profeta. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma. Doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso. No calor aragem, enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. José Fortíssimo, rogai por nós. Esse é o tema que nós vamos meditar hoje, na nossa preparação para a nossa consagração a São José. Estamos aí meditando os títulos de São José em sua ladainha. E vamos abrir esse dia com um pensamento de Santa Brígida da Suécia. Ele, São José, estava tão perfeitamente morto para o mundo e para a carne, que nada desejava além das coisas do céu. Vou repetir de novo. Ele, São José, estava tão perfeitamente morto para o mundo e para a carne, que nada desejava além das coisas do céu. São José nada desejava além das coisas do céu. Viveu inteiramente por amor a Jesus Cristo, e depois de Maria, é seu discípulo mais fiel. São José é o pai de Jesus, mas é também seu discípulo. É preciso coragem para ser um discípulo fiel de Cristo. Muitos estão dispostos a seguir Jesus quando o caminho é agradável, mas não são muitos os que estão dispostos a segui-los quando o caminho é difícil e cheio de tristeza. São José foi sempre fiel, fiel sempre corajoso. Fiel e sempre corajoso, esse foi São José. Em diferentes traduções da ladainha de São José, o título Fortíssimo é às vezes traduzido como Valentíssimo ou Corajosíssimo. Os 3 títulos têm essencialmente o mesmo significado. São José foi corajoso e destemido. Não temeu nada além de ofender a Deus e exerceu uma fortaleza extraordinária para proteger Jesus e Maria. A fortaleza é uma virtude cardial que fortifica a vontade e dá a alguém a coragem e a firme determinação de fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a grandes sofrimentos. São José é um homem de coragem. A raiz da palavra coragem é cor, que significa coração. Ser corajoso é amar o bem, mais que temer o mal e o sofrimento.
O homem corajoso é valente, ousado e audaz em meio às provações. Que São José era corajoso, ninguém o pode negar. Foi-lhe preciso coragem para levar sua família para território inimigo. Ele sabia que talvez fosse preciso defender sua esposa e seu filho contra ataques físicos e estava disposto a fazê-lo. Você sabe que São José teve que fugir com a família de Nazaré para o Egito. Não é uma terra desconhecida, uma terra pagã, uma terra que adorava outros deuses, que não conhecia o Deus de Israel. Por isso que esse fato aqui. Nenhum homem que seja facilmente intimidado embarcaria em tal jornada. São José não é intimidado por ninguém. São José o ajudará a ser corajoso. Para ser um santo, é preciso ser corajoso. Se você imitar São José, não hesitará em entrar em território inimigo ou submeter-se ao combate espiritual. O Egito era uma terra conhecida por seus ladrões, rituais pagãos, ídolos e feiticeiros. São José não temia homem algum, porque Deus estava com ele. Seu pai espiritual é um homem de amor ardente por Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São José o fará crescer na virtude da fortaleza. Você se lembra da passagem da Escritura em que Jesus anda sobre as águas em direção aos seus discípulos? Os discípulos ficaram aterrorizados e Jesus teve que acalmar seus espíritos dizendo: coragem, sou eu, não temais. E você, do que tem medo? De perder o emprego? De sacrificar seu bom nome e sua honra mundana? São José sacrificou tudo por amor a Jesus e Maria. Seu pai espiritual foi um homem pobre e sem qualquer estima no mundo. Ainda assim, os demônios e os feiticeiros do Egito ficaram aterrorizados ante o coração corajoso de São José. O próprio Jesus aprendeu a coragem pelo exemplo de São José. Ele testemunhou a coragem de seu pai no Egito, em Nazaré, em Jerusalém e em muitos outros lugares por onde passaram juntos. São José deu a seu filho um exemplo de amor, coragem, força e fortaleza viris. Tomando São José como seu pai espiritual, também você não terá nada a temer. Mesmo nosso Senhor, antes de passar pelo sofrimento e a morte, instruiu seus discípulos a se exercitarem na coragem viril, dizendo-lhes: há vez de ter aflições no mundo, mas tende confiança, eu venci o mundo. Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Volte sua face para a Jerusalém celeste e nunca olhe para trás. É preciso olhar para o alto, meus irmãos. Se nós ficamos olhando para este mundo, para esta sociedade, para aquilo que querem nos impor, nós seremos destruídos e tiraremos Deus primeiramente de dentro do nosso coração, e Deus deixará de existir na face da terra. Porque a sociedade hoje já está assim, sem Deus, no caos, no desespero, na prostração e na apostasia, clamando que surja um Deus para os salvar, sendo que já existe e já tem um nome que nos foi dado como Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande fator de perigo que a sociedade hoje está. Ela está perdida porque não se volta para Deus, mas está à procura de um outro Deus que eles querem ver e poder tocar, que os salve, que os ajude. E não tem coragem de se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sabedoria eterna encarnada já veio a este mundo, já nos salvou, e ela existe, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora com o pensamento de São Bernardino de Sena. Ó José, Pai virginal de Jesus e puríssimo esposo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente ao Filho de Deus, para que, armados com a sua graça, possamos lutar como convém em vida e ser coroados por ele na morte. Vou repetir esta oração. Reze junto. Ó José, Pai virginal de Jesus e puríssimo esposo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente ao Filho de Deus, para que, armados com a sua graça, possamos lutar como convém em vida e ser coroados por ele na morte. Amém. Nós vamos agora continuando a nossa meditação. Nós vamos agora mais um pouco de texto aqui, não é? Nós vamos continuar a nossa meditação com o texto
homens idosos não caminham ao Egito. Você vai compreender o porquê desse tema e eu quero abrir com um pensamento de São José Maria Escrivá. Eu imagino o jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. São José Maria Escrivá. Um outro pensamento também do beato Guilherme José Chaminade. Nós nos perguntamos por que o Evangelho fala tão pouco de São José, mas ele não diz o bastante quando nos ensina que São José foi o esposo de Maria. Nós nos perguntamos por que o Evangelho fala tão pouco de São José, mas ele não diz o bastante quando nos ensina, que São José foi o esposo de Maria? É uma pergunta para mim e para você. Nós nos perguntamos por que o Evangelho fala tão pouco de São José, mas ele não diz o bastante quando nos ensina que São José foi o esposo de Maria? Vamos lá. Em 1981, Madre Angélica fundou a EWTN, a Eternal World Television Network, nos Estados Unidos. Essa abençoada iniciativa resulta hoje num apostolado midiático extremamente bem-sucedido e proveitoso. O bom senso e a sabedoria humilde e a resoluta ortodoxia de Madre Angélica têm catequizado os corações e mentes de milhões de pessoas. Em 1981, Madre Angélica fundou a EWTN, a Eternal World Television Network. Essa abençoada iniciativa resulta hoje num apostolado midiático extremamente bem-sucedido e proveitoso. O bom senso e a sabedoria humilde e a resoluta ortodoxia de Madre Angélica têm catequizado os corações e mentes de milhões de pessoas ao redor do mundo. Madre Angélica faleceu em 2016, mas a EWTN continua a levar muitas pessoas a Jesus Cristo e à Igreja Católica. Madre Angélica amava São José. Certa vez, durante uma transmissão ao vivo, um telespectador fez a ela uma pergunta sobre São José. A pergunta foi mais ou menos assim: Madre Angélica, você acha que São José era velho ou que ele era novo? Madre Angélica respondeu com sua clássica perspicácia, dizendo: Bem, essa é uma boa pergunta. A Igreja não tem uma doutrina que diga se São José era uma coisa ou outra, mas eu prefiro um São José jovem. Tudo o que sei, querido, é que homens idosos não caminham até o Egito. Essa resposta, embora simples e direta, faz muito sentido. Um senhor de idade não só não poderia caminhar até o Egito, mas também seria incapaz de ir andando de Nazaré a Belém. Belém fica a 80 milhas, ou seja, 130 quilômetros de Nazaré. E a jornada implica a travessia de um terreno deserto e hostil. São José teve de caminhar muito para ajudar a Sagrada Família. Depois de 80 milhas ou seja, 130 quilômetros entre Nazaré e Belém, ele foi instruído por um anjo a levar o filho e esposa até o Egito. Isso exigiu de São José que ele levasse a sua família em mais uma longa jornada. A distância entre Belém e a fronteira com o Egito é de 40 milhas, mais ou menos 64 quilômetros. Nenhum historiador acredita que a Sagrada Família tenha vivido na fronteira. Na verdade, eles foram muito mais longe, até onde houvesse a possibilidade de arrumar trabalho, comida e algo de civilização. Não sabemos ao certo onde Jesus, Maria e José se estabeleceram, mas foi necessário que eles se afastassem da fronteira. Você já esteve na Terra Santa ou no norte da África? Se sim, você bem sabe o que é que o solo é áspero, o calor é intenso e os perigos são muitos. Caminhar até o Egito, ficar por lá durante anos sem ninguém conhecido e trabalhar pelo próprio sustento não são coisas que se associam a senhores de idade. E então, depois de vários anos no Egito, São José ouviu do anjo que Herodes tinha morrido. São José teve de fazer as malas e levar a sua família de volta a Nazaré, mais 120 milhas, ou seja, 193 quilômetros. A distância de Nova York a Filadélfia é de 92 milhas, 148 quilômetros. Conte mais 30 milhas, 48 quilômetros, e você terá a distância que São José percorreu. Não havia estradas pavimentadas, com pistas macias e paradas confortáveis. O caminho era monte acima, monte abaixo e ao redor dos montes. A caminhada não terminou quando a Sagrada Família chegou a Nazaré.
Como bons judeus, os homens da casa tinham de ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, para honrar a lei do Senhor. Todos os varões compareçam 3 vezes ao ano diante do onipotente Senhor Deus de Israel. Isso está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 23. Lembre-se, isso quer dizer mais 80 milhas, 130 quilômetros só de ida. É uma caminhada e tanto. São José não poderia ser idoso quando esposou Maria. Homens idosos não caminham até o Egito. Não vão a pé de Nazaré até Jerusalém 3 vezes ao ano. Bonito, não é? A gente refletir, a gente meditar um pouquinho. E a gente ter dados, não é? Dados, ter fatos concretos para enriquecer a nossa meditação e para enriquecer aquilo que nós precisamos fazer de esforço para chegar até Deus, para buscar uma vida nova, para buscar a santidade. Por isso que os santos são modelos, porque eles foram além. Eles buscaram em Deus a força para sair do comodismo e para sair da situação que os cercava. Assim foi São José. Nós vamos encerrar a meditação de hoje com o pensamento da serva de Deus, Irmã Maria Marta Chambon. Bom Pai São José, eu te agradeço o teres assistido minha mãe enquanto na terra estivesse. Bom Pai São José, eu te agradeço por teres assistido minha mãe enquanto na terra estivesse. Nós chegamos ao fim e, como de costume, todos os dias, nós vamos rezar a ladainha de São José e o texto de São José. Aqui na descrição do vídeo está o link para você rezar o texto e a ladainha de São José, pedindo a ele a virtude da fortaleza, a graça da fortaleza. Creia, São José não vai te abandonar. São José era um bom pai. São José é aquele que Deus escolheu para, nos tempos atuais e nos tempos difíceis que nós estamos, te despertar para o Senhor, te tirar de onde você está para que você alce voos para Deus. Obrigado pela companhia. Lembre-se, nesse tempo nós precisamos nos confessar, tá bom? Para que nós nos preparemos da melhor forma possível para nos consagrar a São José, porque nós já estamos no 19º dia. Faltam apenas 14 dias, ou seja, 2 semanas, para nós encerrarmos a nossa preparação. Quero agradecer pela sua fidelidade, pela sua companhia. Deus te abençoe. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.